23 ao 26, principalmente o 26. Que é galardão já, né? Podemos ler também o 27, né? Mas vamos ler até o 26 e vamos mencionar o verso 27. Só segura essas crianças aí para mim, por favor. Respondeu Jesus, capítulo 14 do Evangelho escrito por João, verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isso vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? Amém. O verso 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu gostaria de também poder ser grato a Deus de uma forma bastante, talvez até com impossibilidade de declarar, porque este ano foi um ano que Deus resolveu marcar a minha vida com a vida de vocês, desde o Arriva Jovem, né? Eu já vi as fotos aí que eu prometi, parte da família. Mas aquele Arriva Jovem também, olha, eu já tive muitas experiências com Deus. Só que a situação que eu estava vivendo quando eu vim para o Arriva Jovem, eu tinha um filho que estava com um câncer na bolsa escrotal. E a gente não sabia. Ele tinha vários nódulos, com 2 diagnósticos bastante contundentes. E foi em meio a estas ocorrências que Deus nos trouxe aqui ao ENIU para participar com vocês daquele evento. E aquilo me deu uma força, porque era Deus me preparando para o que eu deveria descobrir. E em junho nós fomos aos médicos, porque nós vimos, conseguimos observar, e eu me lembrei de algumas promessas que Deus fez para a minha vida no dia do Arriva Jovem, principalmente no domingo, numa das palavras em que nós ministrávamos, e dizia por que Jesus resolveu nascer no meu coração. E me lembrando da manjedoura, aonde estava estabelecida dentro de uma estrebaria, eu não me vi em condições e nem tendo nenhum tipo de fator ou mérito para que ele viesse nascer em mim. Mas depois daquela palavra, eu sei que gerou em mim confiança para entender um cuidado de Deus. Eu não sabia o que nós íamos atravessar. E no dia 28 de julho, no dia 26 mais precisamente, daquela mesma ocorrência com meu filho, Deus me mostrou o seu cuidado. Eu fui levá-lo para fazer os exames anestésicos que antecedia a cirurgia, que deveria arrancar todo o membro dele, todo o aparelho genital dele, porque os médicos temiam que os nódulos pudessem infectar os outros órgãos. É um nome que se chama na medicina de metástase, ou metatase, não sei. Então o recurso era arrancar tudo, porque havia 2 diagnósticos de nodulações na bolsa escrotal. E para quem não sabe o que é nodulações, é abscessos da própria carne, infectados por células cancerígenas incuráveis. E quando nós fomos para fazer os exames, que os médicos dizem para nós que o caso era esse,
Quando nós entramos no laboratório para fazer os exames de análise, o médico olhou para o meu filho e falou assim: não, nós vamos fazer outros procedimentos nele. Vamos levá-lo para reavaliar o caso. Ali a gente já ficou um pouco perdido, porque já sabíamos o que era, não podia mais atrasar. O médico disse que tinha uma extrema urgência de fazer a cirurgia. Mas eu me lembrei da palavra de Jesus sobre o cuidado que ele tinha para nós, quando ele resolveu nascer num coração que não tinha sequer recursos para receber. E o Dr. Joaquim Leite pediu os exames e a gente foi fazer. Para a glória de Deus, quando foram fazer os exames já não tinha mais nodulações nenhuma. O Isaac está aí. Você pode vê-lo aí. Porque Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. Guarde bem essa palavra. Amém. Ele foi para uma cirurgia porque as nodulações provocaram uma varicocele. E porque Deus precisa imprimir uma marca do seu poder. Para nós reconhecermos o que é essa ação de fidelidade dele. No próprio dia 28 ele já passou pela cirurgia. E essa cirurgia fazia com que os médicos avaliassem ele de pelo menos 30 em 30 dias depois do cirúrgico. E deu um pane lá com a Secretaria da Saúde do município, que não conseguiram durante um ano, Emerson, fazer uma nova consulta para o meu filho ser reavaliado depois da cirurgia. E nessa hora, a gente que não tem muito entendimento e também não consegue perceber Deus às vezes nas suas ações, que até processar a Secretaria da Saúde. E já começa a impor. Porque olha, se der algum problema no meu filho, porque ele foi e fez a cirurgia, e tinha que ser reavaliado posteriormente, de período em período, era lá ainda uma possibilidade de ter que fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, para extrair, acabar com qualquer tipo de vestígio do mal que tinha sobre o seu corpo. E isso não aconteceu. Mas exatamente no dia 14 de julho, um ano depois da cirurgia, a Secretaria da Saúde me ligou e disse: olha, a consulta do teu filho é amanhã, você pode trazer? Eu falei: posso. E quando eu cheguei com o Dr. Joaquim novamente, que é um pediatra cirurgião, ele pediu para mim, primeiro ele me deu uma bronca, né? Mas eu disse para ele: mas não é culpa minha, meu filho não veio aqui porque a Secretaria da Saúde não conseguiu marcar a consulta dele, perderam-se lá e eu não sei o que aconteceu. Não, mas deita o teu filho ali. Quando eu deitei o meu filho, que ele pegou e começou a investigar o meu filho, ele disse: mas cadê a cirurgia que eu fiz? Aleluia! Glória a Deus. Você perdeu a chance de dizer glória a Deus. Ele começou a mexer no meu filho e: cadê a cirurgia que eu fiz? Estava aqui, foi eu que fiz. Deus não deixou nem cicatriz para mostrar que Ele é fiel. E essa fidelidade foi revelada quando Ele resolveu vir aqui dentro de mim. E é Ele que tem o compromisso de nos ensinar todas as coisas. Eu vou ser bem rápido hoje aqui, porque tem alguém que já quer fazer comida do marido, né? Porque ele não vai pagar um almoço no restaurante. Ainda bem que eu já fui convidado para almoçar num restaurante. Ô Glória, você não vai, né? Cadê? Mas eu queria deixar só uma palavra para vocês, porque eu me lembro de um fator que nós usamos lá nos dias do nosso encontro lá em Pomerode. Teve alguém que me olhou assim: meu Deus, o que ele está falando? Porque eu falei que alguns de nós estamos estudando para ser advogado, engenheiro, médico, professor de francês. Alguns de nós estamos investidos em capacitação. Alguns de nós estamos propondo, sabe, na condição daquilo que é a nossa conduta na vida, buscar recursos para a estrutura que vai nos fortalecer para o futuro. Alguns de nós estamos colocando aquilo que seja as nossas intenções sobre o que são os vínculos de sociedade. E queira ou não, ela rege alguns
comportamentos em nós. Começa pela estrutura secular daquilo que é educação, desde os primeiros anos. Ainda bem que nós não estamos na Turquia. Porque lá uma criança com 2 anos é subjugada àquilo que seja um ensino religioso na escola, período integral. 6 da manhã, 6 da tarde. E o lado oriente da Turquia, que está ainda dominado pelo regime muçulmano, pelo clero talibã, e sobre as forças do fundamentalismo islamita, rege esse perfil de educação a partir desta idade em que a criança começa a ter as primeiras informações. Com 2 anos uma criança já chama o pai, já chama a mãe, já sabe dizer o que quer comer. Tem o telefone, eu acho que é o meu, expulse demônio. A criança com essa idade já começa, tá aí dentro dessa bolsa, tenho certeza, sai dele agora de 10 em 10, sem fazer barulho em ordem. Não diz que é da minha esposa. Tá lá fora agora. Só pagar então. Então, com esta idade, a criança já começa a absorver informações. E é nesse momento que começa a se desenvolver personalidade naquilo que seja a condição de ser humano dela. Claro que sem razão. Para a Bíblia dizer, lá em Provérbios 12, 24, se não me foge a memória, que até a criança se dá a conhecer por suas ações, pelas suas obras, é porque ela não nasceu com nada daquilo, mas começa a declarar isso a partir dos dias em que começa a ter as informações como algo que vai arregimentar essa personalidade. Então a Turquia lá no Oriente Médio, no Marrocos, por exemplo, né, na Líbia, na Costa do Marfim, onde a força muçulmana também é ridícula, as crianças elas são induzidas já desde essa idade, sem que desmamar e levar para a escola. Até os 6 anos de idade, não vai haver uma lavagem cerebral, porque ela não tem nada na mente ainda. Ou melhor, não tem nada na memória ainda. Para que tenha que ser limpado e infiltrar ali outras informações. Mas começa a haver um conjunto de informações inseridos para implicar naquilo que seja um contexto, sabe, de personalidade na vida daquela criança. Então, quando ela chega aos 6 anos, que vai para o ensino secular, que aí não é mais o regimento, né, do islamismo ou da religião, que aí vai ser impressa nela aquilo que seja a condição de sociedade. E nenhum de nós estamos isentos disso, graças a Deus que estamos no Brasil. Uns dias eu estava falando com um empresário muito rico, e estava falando para ele o que é esse nosso país. Às vezes a gente pensa na vinda de Jesus baseado só no contexto de existência que nós temos, porque não conhecemos outras culturas, né? Ontem, quando eu vi os haitianos cantando lá, meu Deus, como eu glorifiquei a Deus. Estava contando algumas experiências para o Emerson, para a esposa dele, que Deus me fez viver no meio do povo de origem espanhola, né? Ou pelo menos de cultura espanhola, na região da América Central, e não está longe de nós, mas nós não conhecemos. Preguei 45 minutos em espanhol, sem saber falar espanhol. Meu Deus. Mas quando eu falei a primeira língua estranha, a turma que estava batendo tamborim, rolando pelo chão, batendo chocalho, dançando, o pastor ficou 23 minutos rodando no púlpito, envolvido por uma ação do Espírito. Eu tenho esse vídeo aí. Mas quando eu falei a primeira língua estranha, parou tudo, acabou tudo, e ficaram todo mundo olhando para mim. Ninguém entendia. E aqui nós no Brasil, nós dentro desta Constituição que é abençoada de um jeito, quando você vai ter um reteté. Às vezes até além da conta, né? Às vezes até sem moderação, que causa até escândalo, mas tem. Um dia eu cheguei em Madrid, conversando com as pessoas. Nós íamos para uma cidade no norte, e fugiu o nome agora, Pamplona. E nós começamos
começamos a falar com alguém crente. E pegamos um carro junto para ir a essa cidade. E de repente eu disse assim: olha, nós vivemos um momento no Brasil muito bom. Aquela pessoa começou a chorar, porque ela ouvia notícias do Brasil. E ela dizia assim: olha, para nós, lá na América do Sul, o Brasil é o único país que está em chamas. E eu comecei a orar, Emerson. Comecei a dizer: Deus, não permita que ela vá ao Brasil. Não permita, Senhor, que ela conheça a realidade do Brasil. Que bom que seja só essas notícias do Evangelho lá. Porque a gente vê o que é o nosso cenário, né? A gente consegue perceber. Mas algumas vezes, que Deus me deu a oportunidade de entrar dentro daquilo que deve ser esta atmosfera que nos envolve no espaço aéreo brasileiro, eu vi a diferença do benefício que Deus deu ao nosso país. Quando você vai entrando na América do Norte, alguém já deve ter tido essa experiência, você vê que é tudo certinho lá embaixo, né? Os terrenos são tudo quadradinho ou retangular, você não vê invasão de propriedade, é tudo demarcado, irmão, dentro de uma legitimidade de legalidade, que é impressionante. Mas quando você vai entrando no espaço aéreo americano, vai dando aquele peso espiritual. Só quem é espiritual sabe disso. Vai dando aquilo que é um sentimento, irmão. A minha esposa sabe bem disso, porque não foi uma vez que eu fui aos Estados Unidos. E quando a minha passagem vinha para minha mão, dizendo assim: olha, você vai para tal lugar nos Estados Unidos, eu já começava a chorar, antes de sair de casa. Porque lá eu estava sozinho, Emerson. Em Corning, numa cidade dos Estados Unidos, em Nova York, eu tive uma das experiências que mais marcou a minha vida. Eu conheci a verdade do que é a palavra comunhão. Porque Deus disse assim através de Jesus: olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas eu estava sozinho, no inverno, perto das divisas, das fronteiras com o Canadá, 38 graus negativo, isolado de família, de tudo, dentro de um quarto e chorando. E um demônio de depressão querendo me pegar ainda. Eu olhei para a janela, para o lado de fora, e vi a neve caindo, vi aquela montanha de neve perto de uma árvore, e aquela árvore me chamou a atenção. E eu fui ver aquela árvore mais de perto, coloquei um capacete, uma touca, coloquei uma roupa, e parei diante daquela árvore, preta, negra, enegrecida pelo inverno, que não parecia ter vida, que não expressava a beleza das cores das suas folhas, e que também não podia, por causa do frio, dar frutos para alguém se alimentar. Quando eu olhei para aquela árvore, o meu óculos, que era um óculos de proteção, começou a encher de água das lágrimas, e eu tive que tirá-lo e eu caí de joelho ali. Foi aí que eu aprendi o que é comunhão com Jesus. Porque a gente se esforça para não pecar. É com guerra, às vezes, dentro do homem interior nosso. A gente se esforça para manter aquilo que seja a regra e estar em retidão, acreditando que só isso nos dá a condição de viver a comunhão com Jesus. Você pode até ter intimidade com Deus, mas comunhão é dependência. Não depende de você. Se você não estivesse aqui, eu não viesse aqui em nome de Jesus, como você veio, Jesus não viria nesse lugar. Você sabe porque eu estou falando assim com você? Não é dele. Põe a mão no coração dele. Eu vou te dizer assim, porque é assim que Deus vai falar contigo hoje de manhã. Há pessoas que podem ser até destacadas, mas não são distintas. E o destacado não tem poder de julgar ninguém. Não dá ibope para essas palavras, senão esse complexo aí vai te matar. Agora Jesus diz assim para ti: tu és especial para mim. Sem você aqui eu não viria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu
condições de dar frutos, sem mostrar beleza, esse sou eu. Por que isso, Senhor? Eu me lembrei desse texto. Eu só fui naquela árvore, José, porque a palavra de Deus está aqui dentro. Deus só me fez enxergar aquela árvore naquela condição, porque a palavra dele eu guardei aqui dentro. Então, se esta palavra for guardada dentro de nós, pode até haver ausência de pessoas para que haja aquilo que seja comunhão, mas o Espírito Santo, o Consolador, que é promessa de Deus, que te olha às vezes desenganado, que te olha às vezes subtraído dos teus sonhos, vendo aquilo que é um veículo de esperança mutilado em você, ele ainda tem um papel fundamental. E naquela hora, não sei quem foi, eu sei que eu vi duas bolas de joelho dobrar o joelho do meu lado. E eu já estava quase caindo de rosto na neve. Eu percebi quando duas bolas de joelho afundaram do meu lado. Não sei quem era. Glória a Deus. Não sei se era antes, se era Jesus. Não sei quem era, me pergunta. Deus me revelou isso. Mas eu me vi acompanhado. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque você não está sozinho. Amém. Porque você não anda sozinho. Você pode pensar o que você quiser, você não anda sozinho. Os descuidos para aquilo que seja inevitável é em não guardar a palavra, é em não velar por aquilo que seja, subsidiar no nosso coração a palavra. É olhar para o que Deus fala conosco. E às vezes não ter o cuidado de preservá-la dentro de nós. E aí a gente vai desatinar mesmo. Mas você se lembra do papelzinho que você pegou na tua mão? Qual de vocês que escrevendo lá foi em novembro que aconteceu? Janeiro. Em janeiro, tinha certeza que ia sentar numa cadeira dessa aqui hoje? Qual de vocês que escreveu lá, eu tenho certeza que no dia 23 de novembro eu vou me assentar lá dentro daquele salão onde tem as festas do Iririú? Você tinha essa certeza, José? Você tinha? Você tinha, Emerson? Pelo menos eu, né, que não estava aqui. Mas agora olha para o que Deus falou contigo naquele dia. E veja se Ele não está sendo fiel com a tua vida. Veja se Ele não está sendo fiel com a tua história. Onde é que estão os que passaram por aqui? Alguns deles estão em outras igrejas. Mas quantos deles não conseguiram ver a palavra de Deus se cumprir na sua história? Claro que eu ainda vou vê-los ali. Então hoje eu vim aqui só para dizer para vocês, e vou dizer isso com muita propriedade: Deus é fiel. Amém. Indiferente das nossas escolhas, indiferente do que a gente propõe para a nossa vida, Juliana, Ele é fiel. Você pode dar um abraço nela, pessoal. Indiferente do que o pai pensa, indiferente do que são as considerações de mãe, Deus é fiel. Amém. E porque Ele é fiel, hoje eu estou pregando para um grupo de jovens. Amanhã eu vou estar sentado com jovens pregando para mim. Nisso que seja um perfil de condução na vida, nós vamos fazer diversas escolhas. E elas vão nos decepcionar. Eu tenho que falar isso para vocês. Se a gente pudesse dizer tudo, né, Misael? Tem hora que eu me vejo como Jeremias. O problema é que só enxergo ele nos dizem que ele sonhava. O difícil é olhar para ele e Deus dizer assim: vem cá, rapaz. Eu vou te mostrar quem é você. Porque Jeremias, eu uso esse exemplo porque ele é marcante.
Porque ele tem muita expressão na Bíblia, não está ali por acaso. Jeremias sonhava em se casar, em constituir família. Sonhava em seguir a dinastia dos pais, estudou no colégio rabínico, se fortaleceu no colégio secular, porque a dinastia dos pais lhe favorecia. O sacerdócio imprimia nele uma condição de status, posição e riqueza. A benevolência de Deus estava para ser aquilo que seja uma atribuição ao sacerdote, porque era dele a responsabilidade de zelar pelos tesouros da casa de Deus. E foi o que fez Jeremias sonhar. Detalhe, Deus já tinha falado com ele uma vez. Tinha lhe feito uma chamada. O tempo era bom. Josias era um rei que atraía o povo para a presença de Deus. Josias era alguém que trazia Deus também para a presença do povo. E tinha um zelo pela arca, porque era esta a simbologia da presença do meio do povo. E ele sabia o que significavam os 3 símbolos que compunham dentro daquela arca. Primeiro, as tábuas da lei, porque nela estavam os regimentos da palavra do Senhor, que fazia Deus o responsável por cumprir todas as promessas feitas a Israel. Entre elas, o que está composto em Êxodo 19, verso 5, que dizia assim: olha, se esse meu povo, que hoje faz aliança comigo, guardar as palavras da minha lei, eles serão o meu povo, o meu sacerdócio santo. Sabe o que significava isso? Isso eu parei para pensar esses dias. Porque Deus estava tirando a distinção daqueles que pudessem entrar no ato do santo dos santos. Ele estava dizendo assim: olha, se este meu povo guardar esta palavra que hoje eles fazem como uma aliança comigo, eles serão aqueles que poderão vir a mim diretamente, sem ter que precisar de um sacerdote. Eu acho interessante que isso não se cumpriu em Israel, mas está se cumprindo hoje. Você precisa de um sacerdote que ore por você? Você precisa de alguém que vai interceder diante de Deus por sua causa, pela sua vida? Ou você consegue sentir Deus te dizendo assim: olha, dobra o joelho, fala comigo que eu te ouço e tenho uma resposta para mim? É a liberdade que Ele está te dando. Quando Deus está dizendo que esta aliança, com base na palavra, tinha que ser guardada, é porque ele tinha aquilo que pudesse ser, na ótica dele, um povo que para ele era propriedade peculiar. Propriedade porque ele adquiriu, não simplesmente criou, mas ele pagou para ter aquela propriedade. E isso está lá no capítulo 2, não me foge a memória, versos 9 da primeira carta de Pedro, concernente a nós, que assim como a Israel, ele fez essa aliança comigo, implícita naquilo que Jesus mesmo, nos dias do João 14, começou a descrever: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Olha para ele. Que sonho, né? Não fica desenganado, minha filha. Ele não precisa entender tudo. Amor de uma mulher nem sempre compreende isso. Mas esse é o instrumento que Deus usou para fortalecer o que Deus vai fazer através da tua vida para a vida dele. Amém. E esse é o preço que a gente paga. Dá um abraço nele. Oh, aleluia. A gente nem merece, viu, filho? A gente só não merece enquanto o nosso conceito estiver preso aos traumas do nosso passado. Jesus disse assim: olha, ainda há poder no meu sangue. Olha para ele. Mai, profare, me cante, leva na sábia, porque o meu sangue te purifica, filho. Meu sangue te purifica e torna você limpo como a água lã. O meu sangue, sai, levasse, alguém que possa receber o meu Espírito. E nesta manhã eu estou quebrando essa algema para dizer para ti: eu volto para casa.
Adore a Deus. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Declara que o Espírito Santo está aí, porque ele veio aqui e ele quer mostrar para você o quanto você está. Ai, Melô, lava a sua beleza. Ah, Melô, Blackli, você me andará. Então, quando eu vejo Deus falar com Jeremias, a comissão era favorável, porque havia uma lei respeitada pelo Deus. Na composição da arca tinha essas tábuas, que eram um regimento, e ela mostrava um futuro para nós, com base na fidelidade de Deus revelada na vara de Arão. A simplicidade da fé, que era ignorada do passado, porque não era fácil olhar para uma vara de amendoeira e ver ela florescer. E porque Deus era fiel com um compromisso daqueles que pudessem temer a Ele, ser piedosos a Ele. Ele pegou a vara de Arão e deu como um símbolo da presença dele no meio do povo. Quando a árvore floresceu, a vara floresceu, o Senhor disse: isso aqui será um animal. Eu acho interessante que vai passar-se pelo menos 1.300 anos depois de Arão. E Deus pega um Salomão agora com aquilo que seja um resíduo de pai. E eu acho engraçado que quando Deus permite Davi passar o cajado do pai, eu acho que é capítulo 27 ou 28 das primeiras crônicas. Davi, como pai, ele dá uma orientação para o filho: olha, filho, conheça o Deus do teu pai. Depois ele diz outro conselho: olha, tem uma alma voluntária. E antes de encerrar o conselho, dizia: ter um coração perfeito perante o Deus do teu pai. O que Davi estava fazendo? Mostrando, sabe, para quem fosse o seu filho, a condição, pelas muitas marcas que Davi tinha na sua vida, por aquilo que fossem os contextos e experiências que Davi viveu com esse Deus que Salomão não podia ignorar. E é claro, irmão, que eu conheço a história de Salomão também. E tem uma pergunta de Salomão que, olha, essa mexe muito comigo. Porque eu entrelaço as histórias de Salomão e Jeremias e tento me enquadrar. E tento me subjugar a elas. Para ver aonde é que Deus, naquilo que seja a sua história comigo. Porque eu não nasci porque eu quis. Eu não vim a essa existência porque eu quis. Não foi eu que sonhei com os meus dias. Eu tenho certeza que nem meu pai nem minha mãe. Eu tenho absoluta certeza que o amanhã para mim não existe. O pastor já está maluco? Não, amanhã para mim não existe, é uma expectativa. Pode até ser uma esperança. Mas quando o dia de amanhã chegar, para mim já vai ser hoje. E como é que ele existe? Então eu concluo com este pensamento, uma filosofia bem barata, né? Mas você está pensando nela agora enquanto eu estou falando. Porque isso aí demanda daquilo que sejam os meus investimentos. Isso aí indica para mim, sabe, que às vezes eu estou valorizando coisas que eu não posso ter nas mãos. Isso indica para mim aquilo que seja um investimento com base na insegurança ou na dúvida. Se o amanhã não existe, como é que eu vou? Pensa nisso. Você vai valorizar o segundo que você está vivendo agora. Pensa nisso e você vai perceber o presente que Deus está te dando agora. Você vai mudar o perfil da tua oração. Você vai mudar o perfil da tua conduta. Se Deus tiver em você uma engenharia para glorificar o nome dele, tu vai ser engenheiro. Se Deus tiver em você uma advocacia para você glorificar o nome dele, você vai ser advogado. Se Deus tiver um francês, para que nele você venha ser glorificado. Você sabe que eu estudei 6 anos para bombeiro, né? 3 vezes eu fui para aquela miséria daquele vestibular para ser bombeiro, para ser incorporado no
departamento de polícia militar no estado de São Paulo. Eu já contei isso para vocês, eu acho, né? E eu não sabia o que Deus queria fazer para me deixar lá tanto tempo. 9 escolas e humilhação minha. Eu era noivo da Cristina ainda. E de repente estava o pastor Roberto, shortinho de bombeiro, aquela sunguinha que, ou melhor, aquela camisetinha que ninguém, né? E correndo na rua da cidade, 12, 13 quilômetros e cantando aí. E de vez em quando tinha que cantar o que o sargento mandava, olê, mulher rendeira. Música da macumba até, eu acho. Porque eu desejava ser bombeiro. Aí quando eu passava pela avenida de frente da prefeitura, estava lá uma secretária executiva. E ela dizia, meu noivo está vindo aí. Vinha todas as amigas para a janela só para ver o noivo dela passar correndinho. Que humilhação, de vez em quando o sargento sabia e via a janela cheia de pessoas olhando para nós, porque o prédio da prefeitura tinha 3 andares. Vai ser aquele hotel de Curitiba em tempos de Natal. Vinha todo mundo para ver. Aí o sargento Armando, meu amigo até hoje, um cara que investiu muito sonhando que eu fosse bombeiro também. Ele sabia que eu namorava a Ana Cristina e dizia assim, vamos parar aqui! Todo mundo de peito no chão, boca na terra! 10 flexões aí! Eu acho que é fácil. Só que eu não sabia, irmão, que Deus estava projetando para o futuro. Eu não imaginava. Aí, porque Deus tinha uma visão comigo que eu não enxergava. Ele disse assim, eu vou mostrar para você quem sou eu. Um homossexual, que eu acho aquilo incrível, não é coincidência. Por 3 vezes me avaliou no psicológico. Detalhe, eu tinha todas as notas acima de 9. Se eram 3.600 que estavam sendo alistados, classificados para participar da última prova do concurso, eu estava entre os 12 e 13. Era fato que a vaga era minha. O Major Vilela, superintendente de toda a região sudeste do estado de São Paulo, na incorporação do GI e do GBS, ele dizia para mim, tu é meu filho, rapaz, eu te adotei. Na minha última formatura de reciclagem, ele veio com uma comitiva para se assentar na mesa junto com os prefeitos, junto com os organizadores da escola de bombeiro, para nos aplaudir. E ainda me deram a honra de ser o orador daquela formatura, da última escola, para mim ir para o concurso. E ele olhou e viu aquilo que eu falei, porque já era pastor e pregador. E Deus nos usa, o prefeito levantou atrás de mim e disse assim, olha, esse menino vai ser o meu porta-voz, porque eu nunca vi ninguém falar como ele. E o Major Vilela disse, não, ele é o meu enteado, eu adotei ele vai para o bombeiro. 2 meses depois, eu estava indo para o concurso, prestei todas as provas, passei com todos os níveis máximos. No TAP não tinha ninguém que me batia, porque eu nadava 16 quilômetros, eu corria 23 quilômetros, eu fazia 58 abdominais em 1 minuto, quebrava as marcas, destruía os recordes, porque eu sonhei em investir tudo no meu sonho, só que não era o sonho de Deus. E agora? E agora? Como é que a gente lida com isso? Deixa Deus falar contigo, filho. Suspira mesmo, bem fundo. Porque quando bateu o preço da decepção, você foi buscar os outros recursos. E como é que a gente lida com isso agora? Agora Jesus diz assim para ti, tu és minha. Tu és minha. Eu tenho o prazer que você precisa. Eu tenho a satisfação que a tua alma busca. Deixa essa bola na garganta e sair, porque você vai adorar ainda nesta noite. Deus vai te dar o sinal. Glória a Deus. Quando eu entrei, Priscila,
Ele que já tinha me reprovado 2 vezes. E achei interessante, porque eram avaliadas pelo menos 8 a 100 pessoas na mão daquele camarada. Por que justamente eu tinha que cair com ele 3 vezes? E quando eu entrei na sala, no último exame, ele bateu na mesa assim, olhando para fora e disse: não, não é possível! Eu levei um susto também. Que diabo é isso? Porque ele era homossexual. O que é que tu tá fazendo aqui, rapaz? Tu larga de ser idiota! Ele falou desse jeito. Mas ele nem olhou para mim, eu nem sabia quem tava olhando, com quem ele estava falando. Você acha que Deus não usa a mula também para falar? Que quando ele olhou para mim e falou: rapaz, tu larga de ser besta, tu tem que ser pastor, rapaz. Tu não vai ser bombeiro, tu não vai ser polícia, você nasceu para ser pastor, rapaz. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu santo nome, Jesus. Agora eu estou aqui, né? Dá vontade de chorar, não dá? Meu Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Ai, arama. Mas não foi uma velhinha do círculo de oração que veio profetizar. Não foi um pregador, não foi um pastor, tinha que ser logo aquele infeliz. Fica mais difícil de acreditar, não fica? Mas foi Deus que falou, e daí? Eu tenho certeza que aquele indivíduo se converteu. Porque ninguém é instrumento de Deus uma vez só. Se a mula tivesse raciocínio, ela tinha se convertido por causa de Balaão. Eu tenho certeza. Então, quando nós conseguimos olhar para a palavra de Deus e ver nela fundamento para a gente alicerçar os nossos investimentos, isso é fazer isso da fé. Investir com base na fé, e fé não viola regras. Fé não conduz as pessoas para as frustrações. Não, o que leva a pessoa é fazer uso da fé nos seus sonhos, nas suas intenções de vida. Então essa vai frustrar. Esta vai ignorar aquilo que seja o perfil de escolhas humanas para valorizar Deus. E a fé vai imputar em nós o que é um plano que não nasceu na cabeça do Pai. A fé vai marcar-nos com aquilo que seja a preposição divina para algo que Ele ainda vai revelar em nós que nós nem sabemos. E quando isso acontecer, vai chocar com as nossas expedições na vida em busca de satisfação. É aí que quando Deus olha para Jeremias, e agora já não é mais Josias, agora é Jeoiaquim, abraça ele. Você pensa que homem também não precisa de carinho? Olha o carinho que Deus está te fazendo nessa manhã. Essa sombra da solidão. Diz o Senhor vai soprar ela nesta manhã. Deus te livrou da morte 3 vezes. Para te abandonar nessa hora da vida, meu filho. Tem gente aqui que conhece a tua história, eu não conheço não. Enquanto eu estou falando, tem gente aí vendo a fé dele sendo acrescida por tua causa. Deus te dá nesta manhã. Olha, respaldo daquilo que seja a sua proteção para te dizer. O que eu pensei, ninguém vai impedir de acontecer a tua vida. Glória a Deus. E agora que as coisas não estavam mais bem, Israel estava subjugado a que seja um desvio, porque Jeoiaquim era alguém que imputava naquilo que era maligno nas suas ações. E está lá um Jeremias, namorando. Engraçado que Deus nunca deu namorada para ninguém. Já estou quebrando alguns pensamentos aqui. Deus nunca vai ouvir a oração de alguém que ora pedindo: Deus, me dá uma namorada. Ixi mesmo. Se Deus quiser só uma namorada para você, Ele jamais te daria uma mulher. Eu vejo Deus dizer em Gênesis 2:24: deixará o homem
o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua. O advérbio é possessivo. Eu sou bom de português não, mas ele pode me corrigir se eu estiver errado. Quando Deus criou você, irmão, Ele já criou alguém para estar do teu lado, para glorificar o nome dele por tua causa. Tu vai buscar onde você quiser, mas Deus é que vai te apresentar. Ele só vai te fazer reconhecer o que Ele já estabeleceu como um projeto para a tua vida e que te envolve com alguém. Agora, quando Ele disser, não, vai casar, não adianta investir. Não adianta se iludir. Porque foi o que Ele disse para Jeremias. Tu não vai se casar, tu vai se abster do vinho, porque eu tenho para ti um ministério profético. Meu Deus, quebrou tudo na vida de Jeremias. Você está rindo, né? Não era você? Acabou com todos os sonhos. Porque o ministério profético era o inverso daquilo que era o sacerdote. O sacerdote pegava uma inquisição daquilo que eram as ações humanas e levava para Deus, para buscar a resposta de Deus se havia perdão ou não. Se Deus ia habitar ou estar com eles, dando prosperidade por um ano. Isso não era difícil, irmão, porque era só se consagrar, se santificar, para ir ofertar ao Senhor e dar sacrifício. Agora faz o inverso, pega de Deus e traz para os homens, quando a condução dos homens não era aquilo que glorificava a Deus. Faz o inverso, por isso ninguém quer mais ser pastor aqui, né? Quer andar comigo um mês aí, Emerson? Vocês querem andar comigo um mês? Conhecer de fato. Mas porque ele pensou, porque ele imaginou, ninguém o pode dissuadir. Faz o que você quiser. Deus te dá liberdade. Agora Ele sabe com que você veio a essa vida. Se quiser continuar andando assim, faça como você quiser. Agora diz Ele para ti, o meu plano é de paz. Glória a Deus. E não de mal, para dar o fim que você espera. Eu não negocio isso que coloquei em você. Não negocio você também. Não deixa raiva ou como, classe ou negação aquilo que eu propus para a tua vida ser ignorado na tua mente, na concepção maligna que te influencia. Porque hoje ainda eu vou lhe mostrar o quanto você é especial para mim. E te faço uma promessa, porque a partir de hoje eu mudo aquele contexto para te mostrar que ainda tem que ter um cuidado ao meu favor. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo está passando aqui, nesta manhã, o edificar do altar. É Ele que vai concluir, porque Ele tem um plano estabelecido que ninguém pode Glória desfazer. a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Quando a fé é investida em propósitos pessoais que ignoram o plano de Deus, Glórias ao teu nome, Senhor. cai no esquecimento, na nossa memória esquecida, que fomos criados. Se a minha intenção na vida é ignorar isso, eu não sei para que eu estou vivendo. É aqui que eu conheço o valor da palavra misericórdia, porque ela me tolera nessa fraqueza. É Deus olhando para mim e dizendo assim: esse camarada não dá nada, esse camarada não quer nada comigo, mas ele é meu projeto. Eu fui numa cadeia uma vez visitar, e lá estava o filho de um crente, tomou um tiro de bala do umbu. A bala do umbu, no primeiro impacto, ela explode, né? Deus foi tão fiel com aquele moço que ele tomou um tiro que entrou pela garganta e saiu na nuca. Filho de crente, que buscou os anseios da vida buscar suas próprias intenções. E porque Deus tinha um plano com ele, a bala não explodiu na entrada, explodiu na saída. Porque quando eu olhei de frente, eu só vi o sinal da bala aqui no pescoço. Porque atiraram para matar mesmo, não era para errar o alvo. Mas quando eu olhei ele de costas,
demônio pegou ele, que ele virou de costas assim, e tinha uma legião nele. Eu comecei a ver aqueles retalhos da bala que explodiu aqui, cheio de cicatriz, não tinha cabelo. Um negócio horrível. Mas Deus me mandou lá dentro daquela cadeia por causa do projeto dele. E eu cheguei ali, entre os 14 que tinha, já tinha feito um culto na ala de cima, onde tinham os criminosos menos perigosos. E detalhe, lá nessa ala de cima, os agentes penitenciários entravam. Na ala de baixo, onde nos sugeriram fazer o culto, lá eles não entram, eles têm medo. E de repente, quando eu cheguei, tinha uns 14, mas aquele moço, Deus me mostrou. Eu não conseguia tirar os olhos dele. E também Deus já me fez ver a legião de demônios que estava nele. Eu lhes confesso que eu também às vezes tenho um pouco de medo. Não corro, mas tenho medo. É essa hora que você reconhece que coragem não é atributo nem aptidão de ninguém. É virtude divina, senão você ó. Porque numa cela, só com os piores criminosos. E Deus te colocou lá dentro por causa de um indivíduo desses. O que ele fez para estar lá, pastor? Ele só matou a avó. Detalhe, separou a cabeça do corpo. Não contente, foi lá no gaveteiro onde ele pegou a faca menor para tirar a cabeça. Pegou uma faca maior e começou a retalhar o corpo inteiro. Tirou os braços, tirou as pernas, tirou os membros maiores, os menores, e montou tudo no meio da sala e se sentou e ficou olhando. A polícia veio e catou ele naquela condição. Como se não bastasse o camarada que me atendeu. Quando eu disse, por que vocês me menearam a cabeça quando ele aceitou Jesus? Não, pastor, porque ele me contou esse detalhe, mas disse assim, não, a história dele não é só essa. Ele tem uma ficha de crimes incontáveis, que a gente nem sabe quanto ele praticou. Por isso ele está aí. Aí o Espírito Santo falou bem assim para mim, não ignore. Porque projeto meu até cai na mão do diabo, mas nunca deixou de ser meu projeto. Então vai ter uma hora que eu vou pregar num público e ele vai estar lá. Vai ter uma hora que eu vou pregar para um grupo de jovens e ele vai ser o líder. Vai ter uma hora em que Deus vai me dar uma oportunidade para me fazer saber por que é que ele me levou naquela cadeia. E por que é que ele libertou aquele moço de uma legião de demônios. A gente é que não entende. E o conceito humano fragilizado pelo pecado faz de nós juízes, advogados da acusação. É por isso que esse teu irmão do teu lado, irmão, precisa da tua comunhão. É por isso que esse irmão que está sentadinho do teu lado aí, ele é carente de você. Ele precisa da tua ajuda. Ele precisa deste que é um fator de união para fazer o Espírito Santo te ensinar todas as coisas. É por isso que quando Deus está falando com Jeremias, não havia isso como uma integridade no meio dos homens. Jeremias se apavorou. Primeiro porque viu os seus sonhos serem arrancados da sua mão, da sua memória. Porque viu as suas esperanças serem mutiladas da palavra de Deus. Aí é claro que a oração dele é como a minha e como a tua muitas vezes. Quando você não conseguiu namoradinho, quando você não conseguiu a faculdade, quando você não conseguiu ser bombeiro. Deus, por que tu me iludiu? Deus, por que tu me mostrou, meu Deus, e me fez desejar? Como se fosse ele, né? E Jeremias vai falar com Deus desta forma: Senhor, tu é para mim uma fonte ilusória. Quando eu comecei a cantar na mocidade, meu Deus, meu coração se encheu de um amor. Os primeiros instantes é sempre as coisas mais lindas. Os primeiros momentos, irmão, eles ignoram as perturbações, as inquietações e os ventos frios que a gente sente. Porque é primeiro amor. Mas tudo que se torna cotidiano é fatídico. Tudo que se torna aquilo que seja uma mesmice, que cai naquilo que seja um hábito para nós, isso é fatídico. Aí a gente vai vendo os valores de amor. A gente vai percebendo, sabe, o que é essa demanda. Aquilo que também são as nossas vidas. E de repente,
aquilo que são as ações de Deus e as manifestações deles começam a ser questionadas. Porque quando a insuficiência do primeiro amor, eu vejo Deus falar pelo menos 4 vezes com as cartas dele, que ele escreveu à igreja. E numa delas ele diz assim: olha, lembra de onde tu caíste? Ele está falando assim: ó, lembra de onde você começou a perder o primeiro amor. Deus tem novidade todo dia. Deus tem algo novo para você todo dia, para você não se enfadar dele. Tu não precisa do que o mundo te oferece. Tu não precisa sonhar com as coisas que o mundo te propõe. Tu não precisa buscar satisfação aonde Deus não está. Ele tem satisfação para a tua vida. Ele vai te ensinar em todas as coisas. Amém. Fica de pé comigo. Eu acho que dá pra gente afastar essas cadeiras, fazer um círculo aqui, não dá? Vocês querem fazer isso, amém? Vocês já vão embora mesmo? Vem aqui, ó. Vou ficar aqui. Não tem gente aqui ainda. Deixa eu ficar um pouco no meio. Deus precisou falar para Jeremias quando ele fez a reclamação. Ele falou com um convite: olha, tem cá, vou te dar um lugar aí. Porque você precisa saber quem é você, rapaz. Claro que não era o que Jeremias queria ver, mas Deus precisava detalhar para ele. Para alguns de nós, Deus não vai fazer isso. A gente só vai perceber quando estiver lá. Porque se Deus tiver que dar satisfação para nós de tudo, que Deus é esse? Eu fico feliz com a história de Noé. Noé tinha recurso para construir a arca. Mas ele não olhou para Deus e disse assim: Senhor, são 120 metros de pau que eu tenho que cortar no mato lá, Senhor. Não tinha machado, não tinha foice, não tinha nada disso. Mas ele creu na palavra. E Deus foi responsável. Pensa nisso, que havia engenharia naval naquela época. Que fizesse dele alguém que tivesse discernimento. Olha, vai ter elefante pesado. Vai ter girafa pescoçuda. Não é? Vai ter hipopótamo e o peso é... Como é que esse negócio vai flutuar em cima da água? Quem foi o que deu na dinâmica da aritmética a disposição de força vetorial? Quem não tem matemática? Só faz 20 anos que eu saí da escola. Quem é o engenheiro aqui? Vai entender o que eu estou falando. Quem é? Só sinal com a mãozinha lá que você vê. Tá bom, engenheiro. Você sabe do que eu estou falando então? Força vetorial. Tirou o pedido. O problema é a arca de Noé. Força vetorial era o que se estudava para avaliar que fosse o comportamento da arca quando recebesse todo esse peso. Então, naquilo fosse a disposição das matérias colocadas sobre o perfil daquilo que fosse uma bifurcação inferior para equilibrar o peso da arca quando ela recebesse todo esse peso. Era a força da aritmética, e tinha isso na época dele. O cosseno, para mim descobrir a força vetorial, para mim conseguir amarrar um estileiro no outro, para ele se
quando a água tivesse consigo, pensa um pouco dentro dela. Os compartimentos que dividiam animais pesados, animais de bom, animais de rasteiros. Eu não vi, nem está escrito Noé dizendo assim, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Nós somos projetos de Deus. Deus vai trabalhar na sua vida de um jeito que você não vai perceber. Eu passei 6 anos estudando para ser bombeiro, porque Deus tinha um plano de salvar um líder da comunidade carismática daquilo que fosse a opressão idólatra. Dia 28 de novembro, um ano depois daquilo que aconteceu com meu filho. Porque eu tive que fazer um RCP e o meu filho teve que retornar à vida para ele ver o milagre. Ele estava descendo as águas do batismo e dizendo, eu quero esse Jesus. Que ressuscitou o Daniel, filho do pastor Roberto. Tem coisas que você vai viver e você não vai entender. Não faça Jesus te levar para uma olaria para mostrar que você só é um barro em quem ele pode edificar um vaso e dizer para você, quando o vaso estiver na condição de que possa receber a unção sem se perder, ali eu vou usar. Porque se você questionar, o vaso vai se quebrando e ele vai ter que amassar de novo. É dolorido, né, Marisa? Se você não perceber, deixa eu te ajudar aqui, vem cá, se você não perceber o que é isso, quando Deus está nos tratando, abraça ela. Você faz parte, viu, filho? Não fica mais longe não, porque você faz parte. Não deixa ninguém te excluir não, você faz parte. Aleluia. Deus cura tua alma nesta manhã para que você faz parte. Amém. Vou te dar uma condição para você perceber que a posição é tua e eu vou te usar nela. Diz amém. Glória a Deus. Porque tu és de mim. Não te preocupa com reputação, porque se for necessário, eu mesmo desço aqui. Eu troco a tua perna, não vai haver para tua acusação de ninguém. Porque tu é para mim, diz o Senhor. Não te são tirado de novo. Eu trabalho. O problema é a insistência quando nós não entendemos Deus. Se a gente tivesse que entender Deus, Deus nos faria Deus como Ele. Deus nos faria na mesma condição de raciocínio dele. Mas até essa semelhança nós ignoramos, porque preferimos o pecado. Preferimos aquilo que é a nossa própria conduta, o nosso ego, o nosso orgulho. Aí depois que vem todas as cláusulas de juízo de Deus para nós, nos revelar que quando Ele quer, Ele vai fazer. Aí nós estamos lá presos numa masmorra, aquilo que seja, sabe? A infiltração da urina, das fezes que vão se desfazendo pelo meio da terra e caindo, gota a gota, porque calabouço é esse lugar. Debaixo, no plano térreo, daquilo que é um palácio, onde ficam os presos mais. Aqueles que são mais rejeitados no inferno social. Essa é a condição de Jeremias. Primeiro porque questionou. Segundo porque não entendeu. Deus falando para ele, rapaz, olha, você é o barro, mas eu sou o oleiro, rapaz, eu faço contigo o que eu quero. É aí que está a pergunta de Salomão. Lembra-te do teu Criador. Por que ele te criou, Eros? Para você ser professor na escola secular de francês, de inglês, de português? Ou tem um Haiti te esperando? Não se assuste não, porque vocês estão perdendo de hoje o inimigo. Amanhã você vai perder do país. Porque a obra é grande, Deus sabe o que está fazendo. Se a gente ignorar isso, o calabouço vai ser um lugar onde Deus vai nos visitar também. Mas Ele vai chegar para dizer assim, olha, eu estabeleci tudo isso aí. Aí você vai brigar com Deus, Deus, tu me chamou para sofrer, tu me chamou para padecer, tu me chamou para ter jogo de madeira, para ter jogo de ferro, para ser escandalizado socialmente, e para estar aqui agora nesse calabouço, olhando para a vida sem esperança. Aí Ele vai te convidar, Ele vai dizer assim, clama daí, rapaz. Você nunca leu 33:3 de Jeremias? Vem cá, eu quero dar um abraço. Você me deu muito contigo, ok? Não, vamos lá.
ignorar Deus com a sua vontade. Agora está lá terminando o curso. E os seus dias se encerrando. E Deus vai chamar ele para uma conversa e lhe questionar. Clama daí, rapaz. Clama daí, porque eu vou te mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe. Amém. Agora eu queria fazer uma pergunta. Tu quer ver a coisa grande e firme que Deus pode fazer através da tua vida? Amém. Guarda essa palavra. Guarda essa palavra. Deus sabe o que faz, viu, irmãos? Não era só a obediência que fez do pastor alguém que questionasse a barra. Era reconhecer corações. E para alguns aqui nesta manhã, esta reunião está sendo diferente. Porque a gente está conseguindo, com o que Deus está fazendo, criar paralelos com aquilo que é a nossa conduta e com aquilo que é o perfil do plano, com aquilo que são os regimentos das ações de Deus para nós. Tu logo vai se casar. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai te tirar daqui. Ele que vai preparar o teu psicológico. É Ele que vai formar em você o missionário. Agora eu estou vendo as terras amarelas, os campos avermelhados. Estou vendo as pessoas anêmicas que por aqui no processo de Deus da tua vida serão curadas. Eu estou vendo os corações que sangram. Porque isso já deu algumas vezes no meu coração. E o anonimato está ignorando o meu desejo. Mas Deus, esta manhã, essa atitude para mim não é anônimo. Eu te enxergo e preparo todas as coisas. Se você quiser ver essas coisas que Deus tem para revelar, dobra o teu joelho comigo. Pastor, já vai fazer a tua joelho. Se você não se humilhar, não vai ver nada. Quando Deus dá a disposição da alma, naqueles são três símbolos, eu falei de dois. Primeiro, o exercício daquilo que era compor a alma palavra. Ela não pode ser ignorada de maneira nenhuma, senão a presença de Deus não existe para nós. Nos dias da igreja, aquilo que se reflete da vara de Arão, que é uma simplicidade entender o que são os valores da fé. Se a fé para nós estiver baseada naquilo que é um contexto de indulgência ou incompetência em compreender o que ela veio ao nosso coração, não vamos ter a presença de Deus em nenhum momento da nossa vida. Porque sem fé ninguém agrada a Deus. Agora tem uma outra coisa dentro da arca, que é um terceiro símbolo, que esse eu acho que é o mais difícil para nós. Reconhecer aqui dentro a suficiência total. Porque dentro da arca havia um jarro de ouro, aonde estava o maná. Há muitas pessoas que buscaram o ofício secular aqui. Nesta manhã eu estou profetizando em nome de Jesus por uma revelação que Deus está me dando. E buscaram nos anseios da vida e perderam o que é melhor de Deus na sua vida, o maná. Desvalorizaram a santidade, desvalorizaram aquilo que seja o Espírito e negligenciaram o que é o tabernáculo, buscando satisfação em coisas que Deus não lhe permitiu buscar. E agora Deus está dizendo, clama, porque eu tenho o poder de mudar a tempestade. Eu vou dizer algo aqui, você precisa crer no que eu vou falar. Você que falava em mistério não fala mais, é nesta manhã que Deus vai te reavivar. Você que já cantou e não canta mais, é nesta manhã que o diabo vai perder a guerra e você vai cantar.
Eu sei que o poder é Deus. Eu sei que o Espírito Santo é Deus. Eu sei que a palavra é tua. Eu sei que o poder é Deus. Eu vou poder o meu sacrifício nessa manhã. Eu vou poder pedir como eles estão agora, inclinados. E de joelhos, Pai, a minha oferta nessa manhã, te clamando também por um avivamento diferente na vida desta mocidade a partir de agora. Eu estou dizendo, sopra, Espírito Santo de Deus, sopra e mostra que a obra é tua. Mostra que a obra é Deus. Agora, se você quer receber, se você quer receber, se você quer receber, se você quer, pode receber, porque o Espírito Santo te dá. Alamare, shur, blefacie. Quantos aqui que ainda não são batizados com o Espírito Santo? Me dá um sinal bem alto com a sua mão. Tu vai fazer um propósito comigo nessa noite. Você não pode passar hoje sem receber o batismo do Espírito Santo. Não sei o que você vai fazer daqui para cá ou daqui para a noite. Mas use esse tempo que você tem até antes para dizer a Deus, Deus, eu preciso do batismo do Espírito Santo. Não é o pastor Roberto que batiza, viu, Wesley? Não sou ilusionista nem mentiroso, só prego a palavra. Mas se eles fizerem propósitos agora, ainda à noite, Deus vai mostrar para eles o poder. Curva a sua cabeça, eu vou orar. Eu estou te abraçando agora para concluir. Quanto é preciosa para mim a tua alma. Eu não posso entrar se você não abrir a porta. Eu não posso ficar aqui comigo se você não me colocar na tua mesa. Eu quero meu lugar. E quero te saber nenhuma proposta da tua vida. Pai querido, nós vamos nos despedir nesta manhã, Pai, debaixo dessa graça. Eu faço um desafio com cada um desses jovens que ainda não tiveram esse privilégio de serem batizados. E nesta noite o Senhor vai selar eles com o teu Espírito Santo. E nesta manhã, Senhor, eles fizerem um propósito de guardar a tua palavra. E vai vir o Senhor, o Pai e o Espírito Santo de uma forma diferente deles. Talvez